Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Se for a primeira vez que você estiver por aqui, se inscreve, tá? E antes de começar o assunto, já deixa o seu like, irmãos. Com certeza isso vai nos ajudar e nos tornar cada vez mais relevante aqui no YouTube, tá? Hoje eu quero falar sobre como conhecer uma seita usando as 4 operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então esse é um assunto apologético e através desse vídeo talvez você chegue à conclusão aí se você faz ou não faz parte de uma seita. Então na adição, as seitas geralmente elas adicionam algo à Bíblia, né? Elas adicionam outra fonte de revelação, elas adicionam outra fonte de inspiração à Bíblia Sagrada, como por exemplo os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, além de crerem na Bíblia, eles creem em Ellen White como profetiza. Então é impensável alguém que seja adventista e que não reconheça a autoridade profética de Ellen White. Para eles, os livros de Ellen White têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia Sagrada. Então eles, o que é que eles estão fazendo? Estão adicionando novas revelações à Bíblia Sagrada, trazidas por Ellen White. As testemunhas de Jeová também têm outras fontes de inspiração além da Bíblia, como por exemplo, o que o corpo governante escreve, para eles é autoridade máxima, né? Então, eles dependem aí do corpo governante. Eles dependem da interpretação desses 13 homens que governam as testemunhas de Jeová. A Igreja Católica, embora ela não apresente nenhuma revelação nova, tal qual a adventista, tal qual os mormons, a Igreja Católica, ela exige dos seus fiéis atos de penitência. Então você percebe que na adição, toda seita vai adicionar algo à Bíblia Sagrada, né? Então ela vai apresentar uma outra revelação, ela vai apresentar uma nova prática, seja indulgência, seja penitência, seja o que for, né? Então as seitas elas adicionam algo à Bíblia. As seitas também trabalham na subtração, ou seja, elas vão tirar textos da Bíblia ou atributos da Trindade. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não creem que o Espírito Santo é uma pessoa. Para eles, o Espírito Santo é uma força ativa. Então, estão subtraindo atributos do Espírito Santo. Para eles, Jesus ele é mais um Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Não é o mesmo Deus conforme está escrito lá em João 1:1. Né? Nele não habita toda a plenitude de Deus. Não, ele é um Deus menor com Deus minúsculo. Né? Então, ele subtrai atributos da pessoa de Cristo. Os maçons, por exemplo, veem Jesus como um ser dotado de iluminação, tal qual foi Buda, tal qual foi, talvez, Allan Kardec ou outras pessoas iluminadas aí, né? Então, para eles, Jesus não é Deus. Jesus é apenas um homem iluminado, né? Com uma inteligência acima do comum, mas contudo, ele ainda não é Deus. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está subtraindo atributos da pessoa de Cristo, né? Aí temos aí também Marcion, lá no primeiro século, que negou todo o Antigo Testamento, negou os evangelhos e aceitava apenas 10 cartas do apóstolo Paulo. Para ele, o que era escritura, que deveria ser aceita pelo cristianismo, era parte do Evangelho de Lucas e 10 epístolas de Paulo. Então, na subtração, as seitas elas tiram textos, passagens, atributos da Trindade, da Bíblia Sagrada. Então, na subtração, nós podemos chegar a esse conceito de que a seita ela tira algo da Bíblia. Na multiplicação, as seitas multiplicam o meio de salvação. Por exemplo, os mormons alegam que sem
o comprometimento das leis estipuladas pela igreja, não haverá salvação. Então, para os mormons, você tem que seguir aquilo que está na lei, né? Está na Bíblia, perdão, mas você também tem que seguir a lei da igreja, né? As regras da igreja. Se você não cumprir aquelas regras que a igreja estipula, além do que está na Bíblia, você não vai ser salvo. Então, ela está multiplicando os meios de salvação. Os adventistas do sétimo dia creem que é necessário guardar os mandamentos de Deus e o sábado é o principal dele, né? Então, deixa de ser somente pela graça, ou seja, é a graça e mais esses outros mandamentos de Deus, né? Então, as seitas, elas multiplicam formas de você se salvar. Os espíritas, por exemplo, eles creem que após várias reencarnações, você vai chegar a ser um ser iluminado, portanto não precisará mais encarnar. Mas até lá, em cada reencarnação, você deve fazer coisas boas, né? Então você deve ser uma pessoa caridosa, ajudar muitas pessoas, viver de forma pacificamente, para um dia você alcançar o estado de iluminado e aí você ser salvo de vez, né? Da carne, ou de reencarnar, ou do inferno, ou do purgatório, seja lá o que eles pensem, né? A Igreja Católica, por exemplo, colocam como penitências, né? As próprias penitências, as procissões, os jejuns, as rezas, né? O acender velas, né? Como meios também para você se livrar do purgatório, né? Para você se livrar do inferno. Então essas seitas, elas estão multiplicando os meios para se salvar. As seitas geralmente elas colocam encargos, colocam exigências, penitências, práticas, né? Rituais que te oferecem salvação. Quando, na verdade, a salvação é só através de uma única pessoa, Jesus Cristo. Este é o caminho da salvação. Só através de Jesus Cristo nós podemos ser salvos. E quando essa mensagem ela é distorcida, ela é deturpada, aí você está em perigo, meu amigo. Você está dentro de uma seita. Se a tua igreja, se o lugar que você cultua, se o lugar que você faz parte, diz para você que você só pode ser salvo se fizer tais atos de penitências, tais práticas, seguir tais rituais, você está em perigo, tá? Você está em uma seita. Só podemos ser salvos através de uma pessoa, Jesus Cristo. E as seitas também dividem. Devido à fidelidade do membro com eles, também divide o associado ao desassociado e também divide o fiel daquela seita com os infiéis. Por exemplo, se você entra em uma igreja que diz para você, olha, a partir de agora você não pode mais manter contato com pessoas que não estejam enquadrados na mesma religião que nós. Se você está numa igreja onde se prega e se diz que você não pode ter contato com ex-membros dessa igreja, dessa organização, como por exemplo os casos das testemunhas de Jeová. As pessoas que se desassociam, elas perdem o contato com as pessoas que ainda fazem parte daquela religião, né? Então isso é uma seita. O Islã, por exemplo, persegue aqueles que abandonam o Islã, o islamismo. As pessoas se convertem a outra religião, ou se tornam ateu, ou abandonam simplesmente o islamismo, elas vão ser perseguidos por membros do próprio Islã. Então isso mostra o quê? Que são uma seita, né? Então, em alguns casos, por exemplo, o ex-membro de uma seita, ele não consegue mais ter contato com a família, que ainda pertence àquela seita. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão dividindo. Há uma divisão, né, de pessoas. Você rompeu com aquele grupo que você fazia parte, agora você não consegue mais nem, por exemplo, ter uma conversa. Nem precisa ser uma conversa sobre a religião. Precisa ser uma conversa aleatória. Não, isso agora não pode. Por quê? Porque houve
uma divisão. Então, elas também dividem a fidelidade do membro com Deus. Então, por exemplo, você precisa ser fiel a Deus, você precisa ser fiel aos ensinamentos da Bíblia, mas além dessa fidelidade a Deus e à Bíblia, aos ensinamentos da Bíblia, você precisa também ser fiel à organização. Você precisa também ser fiel ao corpo que rege você, aos seus líderes, à sua igreja, né? Então, por exemplo, você não questiona determinados ensinamentos. Por quê? Porque isso é infidelidade intelectual. Então, são essas as 4 operações, né? Diversas seitas também, elas denominam-se os únicos salvos, e que as demais pessoas, que são as infiéis, são a Babilônia, são os perdidos. Então, está dividindo aí a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, na verdade, ela é invisível. Ela é invisível a olho nu, né? Deus sabe aqueles que são igreja verdadeiramente, e Deus sabe aqueles que fazem parte apenas da igreja visível, fazem parte apenas do grupo que está associado a um CNPJ. Mas Deus, quando enviar o seu Filho para buscar os salvos, ele vai chamar cada salvo pelo nome. E possa ser que a pessoa que está do seu lado nem seja salvo. Mas não é por causa disso que a gente vai perder o contato com ele, que a gente vai perder a amizade, a irmandade com ele. Talvez ele realmente não seja salvo, talvez ele seja um perdido, mas não é por causa disso que eu vou virar o rosto contra ele, que eu vou virar as costas para ele. Talvez realmente ele seja uma pessoa libertina. Então a seita, ela divide a família. Se algum membro sai daquela organização, se algum membro da minha família sai daquela organização, pronto, eu não posso mais sentar com ele para tomar um café da tarde, não posso mais sentar com ele, participar de uma refeição, de uma festa, né? De uma comemoração. Por quê? Porque ele saiu de determinada seita, né? Ou, por exemplo, eu não posso mais dar a paz de Deus para o irmão que mudou para uma outra igreja, né? Então, essa divisão, ela é, na verdade, uma forma de prender o membro da seita naquela seita. Porque se alguém descobre a verdade de Cristo Jesus e sai, a seita entende que aquela pessoa pode arrastar outros membros com ele. Então, para que isso não ocorra, a gente divide, chamando ele de Babilônia, de perdido, de apóstata e de tantos outros termos pejorativos, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. A paz do Senhor.